agora sobre marcador de lesão renal, SDMA. Então, só relembrando um pouquinho, né, já que vai falar de marcador de lesão renal, né, marcador precoce de lesão renal, falar um pouquinho a respeito da doença renal crônica, né? Trata-se de uma doença extremamente comum, né, de animais idosos. Cada vez mais a gente tem visto pacientes adultos jovens e às vezes alguns filhotes portadores de doença renal crônica por situações, né, de doenças congênitas. A gente sabe que 1 a cada 3 gatos, né, em algum momento da sua vida, geralmente acima de 7 anos de idade, vão ser portadores de doença renal crônica e 1 a cada 10 cães serão portadores da doença renal crônica. Então, cada vez mais os nossos pacientes vão ficando velhinhos, né? Então, é uma doença que o clínico invariavelmente vai acabar encontrando na rotina. Bom, de acordo, né, com a Sociedade Internacional de Interesse Renal, né, a classificação da doença renal crônica, ela geralmente leva em consideração os níveis séricos de creatinina, né? Então, a gente tem a classificação da doença renal crônica em pacientes portadores de creatinina em normalidade, né, que seria um estágio 1. Estágio 2, com uma creatinina levemente aumentada. Pacientes em estágio 3 com uma creatinina elevada em termos moderados. E pacientes no estágio 4 com creatinina extremamente alta, né, superior a 5. Quando a gente leva em consideração a classificação da doença renal crônica pelo nível sérico da creatinina, tem que lembrar que o paciente obrigatoriamente tem que estar normo-hidratado e quando a creatinina se eleva, isso é indicativo de que já houve perda de pelo menos 75% do parênquima renal, né? Então, essa lesão é irreversível e, infelizmente, né, essa informação de elevação de creatinina já traz para a gente um paciente num quadro, né, de doença, né, renal crônica mais avançado. E aí, dependendo, né, do estágio, do nível sérico dessa creatinina, existem, né, manifestações clínicas diferenciadas. E dentro dessas manifestações clínicas diferentes para cada estágio, existem recomendações terapêuticas específicas também. Bom, e o que é o SDMA? O SDMA é uma substância que é obtida pela degradação de proteínas. Quando há degradação de proteínas, há liberação de uma série de substâncias que são considerados metabólitos. Essas substâncias que são metabólitos, elas são bastante variáveis, né? Existe uma grande concentração, uma grande quantidade, e dentre elas existe um aminoácido que é a arginina, que endogenamente sofre um processo de metilação. E aí, dependendo do grau de metilação, existem 3 tipos de arginina, né, que são obtidos pela metilação. Então, existe a monometilarginina, que é o MMA, a dimetilarginina assimétrica, que é o ADMA, e a dimetilarginina simétrica, que é o SDMA, que é o objetivo, né, da palestra de agora. A gente sabe que esse SDMA, ele é eliminado em cerca de 90%, né, da sua quantidade que é produzida no organismo pela urina. Por isso que ele é um marcador bastante adequado para se avaliar a função do rim. Bom, a dimetilarginina simétrica é um biomarcador sérico da função renal. Ele tem maior sensibilidade do que a creatinina. Por quê? Em felinos, né, foi realizado um estudo que mostrou que o SDMA tem 100% de sensibilidade e 91% de especificidade. Ele vai promover a detecção de lesão renal precoce, antes que o paciente tenha manifestação clínica e antes que haja danos muito graves para esse rim. Então, o clínico ele vai conseguir prever, né, que esse paciente vai ser portador de doença renal crônica com perda de função do rim, né, meses ou anos lá para frente. Um outro ponto importante, né, para o SDMA é que ele não se altera com perda de massa magra. Isso é muito importante.
Esse paciente aqui é um Doberman que teve diagnóstico de doença renal crônica e ele foi evoluindo, na verdade ele já chegou com o estágio 3, evoluiu para o estágio 4. A tutora acabou não voltando mais para o hospital veterinário e quando ela voltou, o cachorro estava bem mais magro do que a última vez, fazia mais ou menos uns 2 meses que ele não ia ao hospital veterinário. E ela preocupada, vamos fazer exames, vamos ver como é que ele está. Eu acho que ele está mais ou menos, só estou preocupada que ele perdeu muito peso. E aí a gente fez a creatinina, com outros exames. E o que chamou a atenção? A creatinina desse paciente era normal. Quando a tutora viu, um valor de creatinina normal, ela ajoelhou, na frente de todos os alunos, dos residentes, falou: milagre, meu cachorro está curado. Aí a gente, veja bem, não é bem assim, ele não está curado. Na verdade, a doença renal crônica é uma doença multissistêmica, extremamente catabólica. E o que aconteceu com esse paciente foi o quê? Um alto catabolismo proteico com perda de massa magra, com perda de massa muscular. E por que esse paciente tinha creatinina normal? Pelo simples fato de que a creatinina é um metabólito que é oriundo da creatina, que compõe o músculo. Esse paciente não tem músculo, se ele não tem músculo, ele não tem creatina. Se ele não tem creatina, ele não vai produzir creatinina. Ah, mas ele tem diminuição de taxa de filtração glomerular. Se ele tem diminuição de taxa de filtração glomerular, ele teria que ter creatinina alta. Deveria, se ele tivesse uma produção normal de creatinina. E ele já não tinha mais, porque ele não tinha músculo, Num paciente nessa situação, de score corporal muito ruim, paciente caquético, se a gente tivesse oportunidade na época de ter realizado o exame do SDMA, a gente verificaria que o SDMA estaria elevado, tá? E aí a proprietária ela não teria de repente, se ajoelhado e pensado que o cachorro estava curado, O SDMA ele se eleva com a diminuição de 40% da taxa de filtração glomerular. Por isso que se trata de um marcador sanguíneo, que é capaz de fazer uma detecção extremamente precoce. Tá? Então, atualmente, muitos nefrologistas vêm utilizando na sua rotina. É um exame que ainda não é tão barato quanto os demais bioquímicos, é uma avaliação bioquímica também, mas em média, uma avaliação sérica de SDMA custa em torno de R$110. Um pouco mais caro do que seria uma creatinina, mas traz muito mais informação, em termos de diagnóstico precoce e de acompanhamento, sobretudo em pacientes caquéticos. É só fazer SDMA, então? Então agora para o clínico não precisa mais de urinálise, não precisa mais de creatinina? Não, precisa, São informações adicionais. Então, o clínico ele não tem que esquecer de solicitar a avaliação da creatinina, muito menos da urinálise. Até porque a urinálise, além de mostrar a diminuição da densidade urinária, ela pode frequentemente mostrar para o clínico a presença de infecções urinárias. Sabe-se que animais que tenham perda da função renal, eles apresentam uma urina com uma densidade extremamente baixa, que favorece infecções urinárias e que podem piorar bastante o quadro geral do paciente, que é doente renal crônico. Bom, SDMA, 90% da produção é eliminada pela urina. Toda vez que existe diminuição da taxa de filtração glomerular, em termos de 40%, de diminuição, a gente já encontra a elevação da SDMA e em contrapartida, que a gente só vai encontrar a elevação da creatinina com perda de 75%, que é extremamente tardio, o paciente já chega com inúmeras manifestações clínicas. E o intervalo de normalidade da SDMA varia de 0 a 14, tá? Referência para cães e para gatos. Bom, em um estudo, foram avaliados gatos que tiveram elevação da SDMA e houve um período para que ocorresse a perda da função renal com elevação de creatinina, quando esses gatos tinham somente perda de 40% da taxa de filtração glomerular, um intervalo de 48 meses.
Tá? Então, se a gente for pensar, 48 meses dá para a gente fazer bastante coisa para que essa evolução seja o mais lenta possível, né? Gerando qualidade de vida. E em um estudo acompanhando cães, né, a evolução para a perda total da função renal com elevação de creatinina, uma vez que foi detectada a elevação de SDMA, demorou 27 meses. Lembrar, né, que SDMA sempre está relacionado à avaliação indireta da taxa de filtração glomerular e da função renal. Eu fiz esse quadro só para que vocês tivessem uma ideia de como que a gente espera encontrar, né, os achados do SDMA, da creatinina sérica, da urinálise, em cada um dos estágios da doença renal crônica. Então, a gente tem aqui manifestações clínicas. Então, no estágio 1, o paciente é assintomático. No estágio 2, as manifestações clínicas são leves. Geralmente, o que chama a atenção é um quadro de poliúria, polidipsia, eventualmente disorexia, anorexia, né? Vômitos esporádicos. Já no estágio 3, manifestações clínicas, né, que são consideradas moderadas. Aqui o paciente vomita com uma frequência maior, o paciente já chega num grau de desidratação mais importante. Na transição do estágio 3, esse paciente, se for cão, ele já começa a desenvolver anemia, né? Gato dificilmente desenvolve anemia no estágio 3. No estágio 4, né, todas as manifestações clínicas citadas anteriormente, mais anemia em cães e gatos. Lembrando que gato é bastante refratário à anemia, né? Às vezes a gente pega gato doente renal crônico estágio 4 e o gato não é anêmico, né? Acredita-se que talvez a longevidade, né, maior de felinos doentes renais crônicos possa ter relação, né, a baixa incidência de anemia, sobretudo em estágio 4. E como que vai estar o SDMA? Então, no estágio 1, ele até pode estar normal, mas à medida que você vai diminuindo a taxa de filtração glomerular, chegando próximo aos 40%, a gente já encontra uma elevação moderada desses valores. E veja bem, pessoal, a creatinina aqui, ó, no estágio 1, é normal. E como que vai estar a densidade urinária desse paciente? Normal, eu não consigo detectar que ele é DRC estágio 1 pela urinálise, né? Aliás, a grande dúvida é como é que eu diferencio um estágio 1 de um animal normal, né? Não tem, visualmente não tem como, né? A gente precisaria fazer avaliações laboratoriais com SDMA, mensuração de pressão arterial sistêmica, avaliação ultrassonográfica, para a gente tentar encontrar, né, alterações que justifiquem. Já um paciente, né, em estágio 2, ele já tem uma elevação moderada, né, a mais importante da SDMA. A creatinina já tem uma elevação leve. Com relação à densidade urinária, ela pode estar normal a discretamente diminuída. Cães sempre vai ter diminuição. Gato, né, que é um animalzinho oriundo do deserto, geralmente a densidade urinária do gato é mantida, né? Gatos, às vezes em estágio 4 ainda apresentam um determinado poder de concentração urinário, né, diferentemente do cão. No estágio 3, a gente já vai ter um SDMA elevado, a creatinina já vai estar num valor, né, aí fica igual, né, a gente não consegue detectar aqui, né, a diferença entre as duas. O paciente que é submetido à urinálise, ele vai ter uma densidade baixa aisostenúrica, né, que varia de 1,008 a 1,015. E, por fim, no estágio 4, as manifestações clínicas são mais graves, né, onde o paciente já pode ter, além do quadro de anemia, pode ter osteodistrofias, né, às vezes fratura, né, entre outras alterações, convulsões, hipertensão. O SDMA, obviamente, vai estar elevado. A creatinina vai estar bastante elevada, acima de 5. E a densidade urinária vai variar de baixa a isostenúrica. Lembrando que o gato ainda pode manter um certo poder de concentração urinária. Bom, então, só para fechar, o SDMA é um teste bioquímico, né? Então a gente pode fazer uso tanto de soro quanto de plasma. Paciente preferencialmente em jejum alimentar de 8 horas, né? Lipemia pode interferir um pouquinho no valor.
A recomendação é que o exame deva ser realizado a cada 4 ou 6 meses, ou a critério, né? Se for um paciente já em estágio 4, talvez você não espere tanto tempo para você estar reavaliando. Às vezes os retornos são mensais ou a cada 15 dias. É uma amostra que pode ser armazenada na temperatura ambiente por até 4 dias, refrigerado por 14 dias e pode ser mantido por anos congelado. Né? Então, dá para enviar por SEDEX, né? Manda refrigerado, né? A viabilidade, né? Até chegar no laboratório é bastante alta. Coloco-me à disposição para eventuais dúvidas, né? Obrigada.